Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Assinvexis, onde nós vamos analisar diversos temas do Zeitgeist atual sobre o viés da Invexologia. No podcast de hoje, nós temos aqui a presença da Jéssica Laudares, do Felipe Manfred e do Leandro Citadin. E eu, Lara Rezende. Nós vamos falar hoje sobre o filme Duna 2. Eu vou ler uma sinopse aqui do filme, lembrando que podem ter alguns spoilers durante nossa conversa. Então, se você não assistiu ainda o filme, corra para assistir ou vai assistir com spoiler, né? No filme Duna 2, vamos lá. Ele é inspirado na série de livros de Frank Herbert. Duna se passa em um futuro longínquo. Em Duna Parte 2, Paul Atreides, que é o Timothée Chalamet, se une a Shane, que é a Zendaya, e aos Fremen, enquanto busca vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Uma jornada espiritual, mística e marcial se inicia. Para se tornar Muad'Dib, enquanto tenta prevenir o futuro horrível, mas inevitável que ele testemunhou, Paul Atreides vê uma guerra santa em seu nome, espalhando-se por todo o universo conhecido. Enfrentando uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, Paul deve evitar um futuro terrível que só ele pode prever. Se tudo sair como planejado, ele poderá guiar a humanidade para um futuro promissor. Então, é um filme baseado em uma série de livros dos anos 60, mas que tratam de alguns temas atuais, né? Apesar de ser uma adaptação, trata de temas como guerras entre nações, governos religiosos, exploração de recursos naturais. Então, são temas que ainda estão ocorrendo, sim, atualmente, né? Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acharam do filme, o que chamou mais atenção? Eu achei o filme, assim, muito bom, gostei muito quando eu tava assistindo, assim, eu tinha assistido o Duna Parte 1, tinha gostado e tal, apesar dele ter um ritmo um pouco mais lento do que o Parte 2, e o Parte 2 eu achei bem mais legal, porque aprofundou muito em umas coisas assim que no primeiro era só uma prévia, né? Então, no primeiro a gente só tinha ali alguns vislumbres do que seria a questão do Paul Atreides, né? Ele assumia a questão de se tornar o Messias lá do povo Fremen, então ele ainda não tinha feito isso, ele acabou mais no final ali do Parte 1, né? Conhecendo os Fremen e tudo mais. E aí, nesse parte 2, ele passa, pelo menos na minha visão, ele passa por um conflito ali de assumir ou não ser o Messias daquele povo. E aí, ele vê o futuro, né? Ou seja, ele vê que ele assumindo o Messias lá dos Fremen, que ele vai ter algumas consequências negativas, que ele vê as pessoas passando fome, etc. Então, ele passa por um conflito, mas aí depois ele se vê lá numa situação que ele acaba assumindo isso. E aí a gente vai vendo toda a questão que envolve uma pessoa se assumir o Messias, né? Que é a pessoa, assim, ela entrar numa condição de não ser mais questionada, de ter os seguidores ali meio cegos, né? Que fazem tudo que ela acha que é o melhor. E ele sendo um jovem, então, assim, ainda com aquelas maturidades, ainda coisas que ele não trabalhou, mas ao mesmo tempo sendo uma figura de poder dentro ali daquele povo. Então, achei bem interessante esse processo, assim, e o quanto que o filme, ele meio que alerta a gente a esses perigos da gente seguir uma figura, um guru, uma pessoa ali que tem muito poder, mas que às vezes não tem muito discernimento. É interessante, se a gente for pensar, isso tem muito a ver com a necessidade da sociedade também, né? Porque a sociedade, não partiu dele, né? A sociedade ali dos Fremen, né? Que tinha essa necessidade de ter um guia, alguém para seguir. Salvador. E até que, se você for analisar filmes, assim, no geral, essa figura do escolhido, do salvador, ela está muito presente. Então, parece que as pessoas gostam disso. Elas querem ter um salvador, alguém que cuida, alguém que mostra o caminho, alguém que vai direcionar elas, porque elas têm essa carência ainda, né, de intelectual, uma carência, assim, de emocional até, para querer ter um líder, né? Então, isso é muito comum, é a história da humanidade, basicamente, né? Sim. E aí, o liderado... Terceirizar a responsabilidade, isso, né? Terceiriza, porque é mais cômodo, né? Você seguir um líder do que você ter que tomar suas próprias decisões, né? Sim. A origem das religiões são assim, né? Isso. Eu gostei mais do filme 2 também, porque parece que
ele explora mais o universo Duna, né? Um é muito focado na família Atreides ali, né? Fica ali naquele mundinho. Eu acho que teve o seu papel de importância um ser meio travado pro pessoal entender como é que funciona a dinâmica do filme. Mas o 2, assim, cara, extrapola, né? Tanto em questão de humor também, que eu acho que é um filme que trouxe aquele tom do bom humor que não tinha no 1. No 1 era algo muito mais suspense e tal. No 2 já tá mais bem-humorado. E que eu acho... o Stilgar, né? Principalmente Stilgar. Deu esses toquezinhos. Eu achei que trouxe até uma certa leveza, porque às vezes porque um era meio fica pesado. denso, né? Bélico, aquela violência. E é um ator, assim... Quer comentar quem top, não lembra do nome demais. do Stilgar? Quem que ele era? O que ele fazia? Boa pergunta. O Stilgar é o... Javier, eu acho. É o Javier Bardem. É, um Esse ator, cara assim, sensacional. Eu sou super fã, então eu nem esperava ele num papel que tivesse essas é um papel coadjuvante que é muito importante. Ainda mais, mas trouxe uma leveza. Eu, pelo menos, gargalhava no cinema quando ele via. Uma outra coisa que eu acho muito legal, esse filme, quando a gente assiste no cinema, eu assisti depois na Prime, é totalmente diferente, pela minha concepção, assim, porque a experiência da trilha sonora do Hans Zimmer, que é o cara que foi responsável pela trilha sonora. Tipo assim, tu assiste no teu computador, na tua TV, parece que tu tá assistindo outro filme. Tu estando na sala de cinema, parece que a experiência é muito mais imersiva, assim, sabe? A questão do audiovisual, mas principalmente da trilha sonora. Sim. Porque também tem aquele barulho aquele aparelho que eles colocam na areia faz, que é pá. Dá um impacto mais no cinema. Que quando você tá no cinema, parece que você tá dentro, ele vai esperando o Berg chegar. Caraca, tá chegando. O cara já até se arruma na cadeira, né? Tá chegando. Sim, vai subir o que Agora, gente, acho que a parte mais interessante, né, você perguntou no começo, que eu achei, pelo menos, que você for ver, é a história, igual eu falei, da humanidade mesmo, né? Então, tudo começou com isso, com grupos, povos diferentes, um tentando dominar o outro, né? Aí o mais civilizado vai dominar o que é mais bárbaro, né? Que a gente pode pegar com o mais civilizado é lá da família Atreides, né? Que é o mais civilizado, e o povo que seria os bárbaros antes é o pessoal, os Freemans ali, né? Que vive no meio do deserto. Mais civilizado. Digo assim, em termos de tecnologia, né? Aparentemente a sociedade deles é mais urbanizada, né? E esses são mais assim tribais, né? Então é um tentando conquistar ali a terra prometida deles, né? E vem um toma e tenta tomar de volta. Então, até que ponto isso também não tem a ver com essa questão da... Mas me parece que o povo é mais unido ainda. Ali parece que os Freeman, eles têm mais uma harmonia, mesmo que eles são um pouco mais arcaicos ali, vivem naquela questão de tudo falta, né? Tudo pra eles falta, mas parece que eles são mais unidos do que as famílias que são lá hierarquicamente mais digamos, superior, né? A percepção que eu tive. Tipo os Harkonnen, tipo, é o pessoal que é líder... Mas tudo zoado, Nossa, os Harkonnen... Tava até vendo um verbete, né, que depois a gente vai comentar, que é um verbete da nossa amiga Lucimara Ribas, que é o Gratidão à Mesologia. E aí eu lembrei na hora dos Harkonnen que eles têm uma gratidão, assim, nula, né? Um mata o outro, é tudo na base da violência, assim, eles têm um nível de convivialidade, assim, nada sadio. Não, e no filme eles banalizam muito a questão da morte ali, né? De matar um outro, porque a gente vê lá aquele cara que... Ele é o guerreiro lá que... Eu não sei falar o nome dele, tá? Então não vou falar que o ator é o Austin Butler. Tá. Mas também não sei falar o nome do ele tá lá, assim, fazendo as táticas, né? Como que vai fazer pra dominar ali a hacks, que não sei o quê. Aí uma pessoa contesta ele vai lá, passa uma faca na pessoa e matou, assim, outra pessoa. Sem valorizar nem um pouco a vida daquela pessoa. Esse cara ali é baratosfera pura. Ele é um psicopata. Totalmente psicopata. No próprio filme eles falam, né? Que ele era sociopata. Dentro da própria família dos Harkonnen, que são tudo doido, ele já era o mais doido, né? Fora da curva. Ele matou a própria mãe dele, foi falando. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, até no final do filme, né? Porque primeiro começa com um povo invadindo o outro, né? Matando ali um monte de gente, um monte de família. E depois o ator principal, ele vai lá para os Freeman, né? Para o povo do deserto. Aí eles tentam tomar de novo, né? Então parece que fica nesse jogo, nessa interprisão de você atacar, daí tem uma pessoa o povo que sofre, mas daí o povo que sofre ataca também, entendeu? É um ciclo de vingança, ciclo de vingança, né? Sim. Eu tava até pensando nisso, eu assisti recentemente aquele filme O Homem do Norte, não sei se vocês já viram. Dos Vikings, né? Dos Vikings. Bom. Que é muito isso, assim, um mata o outro, aí o outro pra vingar, aí mata um da família desse aqui, aí fica nisso, e vidas nisso, se a gente não praticar o perdão,
você continua alimentando esses ciclos de interprisão, né, grupocármica. Sim. E nesse filme do Duna 2 tem isso também, né? Pensando numa visão invexológica, então, nesse contexto onde você é vítima, onde um povo é vítima de um outro povo que invade, que ataca, qual que era a postura ideal, pensando no viés invexológico, para fazer, no caso, se você foi vítima, às vezes, de alguma coisa, alguma invasão, ou alguma coisa que alguém te fez de mal para você, Sim. né? Qual que é a visão invexológica para isso? Pensando na questão da evolução consciencial. Eu penso, assim, na questão do perdão, né? E na questão de priorizar a interassistência desde a juventude. Você vai assistir o pessoal da sua família, seus amigos, depois, posteriormente, no trabalho, quando você estiver trabalhando. Buscar ter uma atitude mais de amparador durante o seu dia a dia, né? O que eu posso contribuir, sem melindres, né? Cortando essas amarras, né? Essas amarras. E pensando mais, o que eu tento pelo menos trazer no meu dia a dia, tento trazer uma relação mais ganha-ganha, ao invés de uma pessoa ter que perder para outra ganhar. Em qual situação em que ambas as partes podem ganhar, sabe? Qual o melhor para todos? E aí você vai, com essa sutileza ali no dia a dia, vendo que comportamentos, que atitudes você pode fazer em diferentes contextos para ir sendo mais assistencial, mais amparador e tirando um pouco disso. Né? Me parece que no filme o Paul Atreides ele meio que tentou fazer alguma coisa nesse sentido, meio que para unir os povos, sabe? A interpretação que eu tenho. Porque, tudo bem, ele escorregou na banana algumas vezes, né, no processo de ser líder e tal, de manipulação, mas parecia que ele queria melhorar aquele mundo, sabe? Tipo assim, ele achava que estava errado ter famílias lá em cima, no topo, e o pessoal ali embaixo, os Freeman, né, que é o povo do deserto, para quem não sabe, tá em casa, tipo, tá naquele processo de miserabilidade, sabe? Ele queria unir as pontas, só que do jeito dele, né? Ele escorregou em alguns aspectos, mas parece que ele tinha na essência dele algo que ele queria mudar o planeta para melhor, né? Aquela própria projeção em que ele viu o pessoal morrendo de fome, na miséria, ele realmente se preocupava ali. Você via que ele tinha, às vezes, uma intenção assistencial, uma empatia, que eu achei legal, né? E até aprendeu a língua dos Freeman lá, para criar um rapport, para se adaptar. Eu achei isso legal, em vez de querer impor o dele, né, quando ele chegou. Agora, o que eu acho, assim, que a gente pode ver também do ponto de vista da questão da Invex, em relação a esse ciclo, né, que o Felipe estava comentando, assim, de uma hora você é algoz, outra hora você é vítima, e aí fica naquela coisa assim. Que quando a pessoa, ela se posiciona para aplicar a Invexes, ela também está se posicionando ali para ela poder ser assistencial, inclusive com seus algozes, né? Então, você também vai ali fazer assistência aos seus algozes, independente se a pessoa te matou na outra vida, te prejudicou, fez alguma coisa assim. Quando a pessoa ela opta por uma técnica evolutiva, né? Que visa a assistência desde a juventude, então também ela está optando por isso, por ser a maior assistente ali, né? Ser assistente, inclusive, para quem já chegou a prejudicar ela em outras vidas. E aí, o que aconteceu, o que acabou no filme, é que por mais que ele tinha essa vontade ali no início, né, de fazer o certo, acabou que no final ele consumou a vingança dele, né, porque ele foi lá, matou acho que era avô dele, né, o cara lá, o Barão. Nossa, ele aquele descobriu final... que era avô. Gente, tô falando spoiler aqui, mas vai chegar. Alerta spoiler. É bem no finalzinho do filme. Isso daí já tem que ter assistido o filme. Então ele foi lá e acabou matando o avô dele por vingança, porque o avô dele matou o pai dele, etc. Sim. Então foi uma escolha ali que acabou sendo bem assediada. Deu uma de Harkonnen, né? Uma questão... baixou ele mostrou que ele era Harkonnen, baixou de o fato, sangue né? ali. Se for ver, uma questão principal nessas questões de interprisão hipocármica, né, de você se libertar, é a pessoa que tem razão, às vezes naquele contexto, né? A pessoa que foi prejudicada, aí ela abre mão. Porque isso aí acaba com o ciclo da interprisão, né? Isso é muito interessante. Porque geralmente quem tem... É o egocídio, isso, né? A pessoa me deve, entendeu? Aquela pessoa me fez mal, ela me deve. Então eu tenho essa sensação de que ela me deve. E se for analisar leis, né? Se a gente pensa muito em leis, no direito, aquela pessoa às vezes realmente tem uma lei e ela te deve alguma coisa. Mas a pessoa que sofreu o dano, se ela abrir mão, aí esse ciclo ele tende a se interromper. Né? Só que é muito difícil fazer isso, porque você, teoricamente, tem o direito sobre aquilo, né? Porque alguém te prejudicou. Então você conseguir dar esse perdão, abrir mão, não é fácil. É aquela pergunta, você prefere ter razão ou ser feliz? Isso.
vamos ressignificar. Você prefere ter razão ou romper um ciclo de interpretação, né? Verdade. Sim. E uma coisa que isso me lembra, que eu achei bem interessante, que tem uma pensata do professor Valdo, lá no Lexo de Ortopensatas. Eu não lembro exatamente como é que é a pensata, mas que tem relação com isso, porque ele coloca algo assim, se você tem um credor que está te cobrando, por exemplo, 100, você paga 100 mil e ele, em vez de ser seu credor, ele vai se tornar seu devedor. Que ele coloca no sentido, pelo menos na minha interpretação, no sentido assim, de que a pessoa está te cobrando porque você prejudicou ela numa vida passada, ela está te cobrando X. Só que em vez de você, digamos assim, pagar o X, no sentido de fazer uma assistência para aquela pessoa que equivale àquele X, você paga 100X e aquela pessoa, ela vai... Você tem até gratidão, né? Ela vai sentir gratidão e além disso... Além do que deve, né? Você vai pagar além do que deve. E além disso, aquela pessoa, mais pra frente, né, ela pode, por exemplo, entrar na Equipex que você atua, na Equipmin, fazer alguma assistência para algum grupo que ela tem... para algum grupo que você tem rapport, que aquela pessoa é senha. Então, é uma visão muito, assim, mais evolutiva, né? E mais de longo prazo também. Te perdoa até o ano 10.000, né? Eita! Mas mudando um pouco agora o assunto, vamos entrar aqui e falar da Zendaya, que é uma atriz, assim, excelente também. Eu achei que no filme não dá pra ver tanto, né? Mas eu acho ela muito boa também, é uma das promessas aí dessa geração. E um ponto que eu acho que chamou atenção, pelo menos pra mim, no filme... foi porque ela nasceu ali naquele contexto daquela tribo dos Freeman. Então, a mesologia dela, o próprio nome dela, tudo era direcionado para que ela alimentasse aquela fé, né, no Messias, que ela tivesse uma postura mais religiosa. E não, ela desde o início, ela sempre batia o pé, ela questionava. Falava, não, ela assim, Sim. Não ia na onda, né? Ela ia no contrafluxo. Isso me chamou bastante atenção, assim, não sei o que vocês acharam. O que eu acho legal do personagem da Zendaya é que... A Shani, né? A Shani. Esse personagem foi lapidado pelo Villeneuve, que é o diretor. Porque o filme antigo, digamos assim, né, que é mais espelhado na literatura, era uma mulher quase que totalmente submissa. Sim. Né? Naquela época não tinha palco, não tinha massa crítica para mostrar uma mulher independente, uma mulher que tem voz, que tem posição. Que pensa por si própria. Que pensa por si própria. Sim. Agora, no século XXI, que está muito em pauta essa questão da mulher, né, da responsabilidade da mulher e tal. E o Villeneuve trouxe ela e meio que engrandeceu o papel da Shani ali, né? Eu acho que ficou muito bom e ela mostra muito esse movimento positivo que as mulheres estão comprando, sabe? Estão assumindo cada vez mais, assim. Eu acho que o ponto máximo, assim, da Zendaya, eu acho que é o processo de independência dela, ali. Sim. Porque quando o Paul Atreides começa a se posicionar daquele jeito que ela não gosta, ela fala, tudo bem, você vai pra lá, eu vou pra cá, então, né? Tipo, segue o seu caminho, eu segue o meu. Eu também achei essa adaptação, assim, sensacional. Inclusive, eu acho que a personagem dela, pra mim, é uma das melhores, assim, até melhor do que o Paul. Porque o Paul é aquele protagonista clássico. Frio, né? Não tem muita expressão facial. Aquela jornada do herói, etc. Mas só que ela previsível, tem né? Mais previsível. Sim, ela tem um destaque ali e ela surpreende, né? Porque ela, inclusive, abre mão do relacionamento dela com ele, né? Com o Paul. Porque ela usa o senso crítico dela ali pra ela ver que aquilo que tá acontecendo não é o mais evolutivo, né? Então ela se posiciona, ela vai contra. Igual o Leandro tava comentando, se a gente for ver no primeiro filme lá, né, que foi da década de 80, acho. A Shani, ela era uma mulher toda apaixonadinha, assim, por ele. Inclusive, bobinha, né? Quem que dá o líquido, aquele líquido azul... Boboquinha. Aquele líquido azul que o Poe, ele toma por conta própria no filme atual agora, nesse filme de 80, é ela que dá pra ele. Tipo, é uma coisa que não tem nada a ver. O verme. O veneno do verme. Sim, e era uma coisa que, se a gente for ver a construção do personagem nesse filme atual, não teria nada a ver ela fazer isso. Tanto que ela fica brava com ele quando ele vai e toma. Então fez uma atualização que eu achei que foi muito interessante, assim, muito foi bem positiva, rico. Muito positivo. Eu acho que isso diz muito do que o Zeitgeist permite trazer nos filmes, né? Com certeza. Porque na década de 80 não tinha espaço para isso. E isso, pensando na Invex, o que vocês acham, assim? Porque nós temos aqui pessoas de diferentes localidades, né? A Jéssica de Belo Horizonte, Minas Gerais, tem o contexto ali até tradicionalista, religioso. Não vou dizer que é tão parecido com o do filme, mas tem suas peculiaridades. O Manfred, que nasceu na Alemanha, e o... não sei a cidade, né? Que eu não sei falar. Hamburgo.
Ah, Hamburgo, achei que era uma cidade super difícil de falar. E o Leandro, que é de Tubarão, né? Que tem uma cidade, Santa Catarina, né? Santa Catarina. Também é mais aula pra ser religioso. É. E a Lara, que é onde você nasceu? É verdade, eu sou de Brasília. Tá querendo tirar o corpo fora, hein? Mas é que eu morei em várias cidades, né? Eu morei em todo lugar. São bem diferentes. Eu pensei em Brasília, lá no Centro-Oeste, Natal, que eu morei também, em Belo Horizonte. E quando morei fora, que são totalmente diferentes, eu acho, assim, os alpensenses. Na Alemanha, assim, o pessoal sempre fala que é mais fechado, né? Pô, é mais fechado, não é tão simpático assim. Só que é o jeitão deles, né? A questão da mesologia. Então, se ele não te responder... aqui, ó, simpatia. Eu sou bem brasileirado, né? Se você vai no elevador, eles não te cumprimentam, ou se eles não te responderem com tanta educação assim, a gente tem a impressão de que eles estão sendo mal educados, porque a gente está acostumado com o padrão do Brasil, né? Que é pessoas mais abertas e tudo mais. E lá não, as pessoas não estão sendo mal educadas com você, elas só simplesmente é daquele jeito, né? Então, pensando na Invex, tem muito isso, né? O jovem vai nascer numa cidade, num contexto específico, numa metodologia específica, mas a ideia na Invex é que a sua consciencialidade supere esses gatilhos da mesologia, essa pressão da mesologia, né? Então, a sua consciencialidade consiga sobrepairar toda essa pressão social, essa pressão de tradicionalismo, né? No filme tem muita questão de tradicionalismo, né? Até alguns rituais, né? Tem alguns rituais, assim, no filme, algumas tradições, uma família mais guerreira, né? O pessoal mais da luta e vai desbravando tudo, a outra é mais tribal, né? Tem seus rituais também. Então, é como você conseguir fazer essa consciencialidade predominar em qualquer um desses contextos. E é isso que a gente tenta fazer na Invex, né? Que através da autocrítica a gente consiga fazer predominar a nossa consciencialidade. Pegando até o exemplo da Zendaya, né? Da Shani, que a Jéssica falou, ela tinha ali uma clareza dos valores pessoais dela. Ela se posicionava de acordo com os valores dela, então ela até abriu mão de um relacionamento afetivo depois que viu que não estava de acordo com o que ela pensava. Ela tinha um nível de criticidade, de inortodoxia. Então, o que mais que vocês acham, assim? Ela criticava muito os hábitos religiosos também dos Freeman. Ela se sentia parte, ela tinha como identidade como Freeman, do modus vivendo daquela tribo, né? Mas ela fazia até chacota, né? Com o pessoal quando fazia os rituais religiosos ali. Então, eu acho que ficava forte mesmo, né? Nela essa questão dos valores que ela tinha. Acho que de questionar. Também, E por outro lado, aquele outro ator ali, que tá ali na capa, né? O Stilgar, ele fazia o contrário. Ele é totalmente... Ele é o submisso, ele era mais fanático. Mas assim, tem uma questão que eles mesmos explicaram no filme, né? Que o Stilgar, ele é da tribo do sul, que era mais conhecida como uma tribo mais fanática, que era mais religiosa em relação à questão da profecia e tal. E ela, que é do norte, que era uma tribo que era um pouco mais cética, assim, pelo que eles explicam lá em determinado momento. A percepção que eu tenho do Stilgar é que lá no fundo, lá na essência, ele sabe que esse cenário religioso é como se fosse só um protecionismo da tribo, sabe? Em alguns momentos ele dá a entender que, tipo assim, lá no fundo ele também não acredita. Tá atuando, né? Ele tá usando aquilo ali porque ele acha que aquilo ali é o escudo para manter o povo unido, sabe? Tem uma cena muito engraçada que, tipo, quando o Artrades, ele foi tentar fazer alguma coisa lá em público para mostrar pro pessoal que ele era o escolhido, que ele era o Messias. E ele erra umas 3 vezes, né? Aí quando ele acerta, daí tipo, ele pega e fala, não, ele tá sendo humilde. Ele só não... Tipo assim, ele sabe que no fim das contas não existe. Assim, tentando. Parece que ele usa esse mecanismo da religião só para manter o povo unido, que é extremamente patológico, é óbvio, né? Sim, mas parece que lá no fundo... Tem a ver com a política, né? A força política da religião. Então eles criaram um cenário ali religioso, né, com o escolhido, mas no fundo era político, né? Que decisão que vai tomar? Você vai juntar o povo, vai pra guerra, o que vai fazer, entendeu? Então tem esse fundo político sempre. Porque mostra bastante no filme assim, que quem que tem o poder mesmo ali de toda aquela sociedade é aquela irmandade lá religiosa daquelas mulheres, que é a Bene Gesserit, elas que tinham poder, tanto que a gente vê lá elas conversando, tipo assim, uma delas vai ter um herdeiro que vai ser o filho do cara que elas estão querendo que seja o rei, porque elas querem conseguir continuar manipulando ali as questões de poder e tudo mais. E elas têm domínio parapsíquico, né? Então elas têm... a gente vê lá que elas têm capacidade telepática, elas têm a capacidade de usar aquela voz, que a voz que elas usam, as pessoas acabam obedecendo o que elas querem. Só que elas não são assim, elas tentam não ser as protagonistas, né? Elas só estão ali no bastidor. Hipnotiza. Isso é muito importante que você trouxe, Jéssica, que me traz muita questão dos guias cegos, sabe? Sim. Que eles não atuam, digamos assim,
tipo, todo aberto, eu tô aqui, tá? Eles ficam sempre meio que de escondido, assim, meio escondidinho, mas eles atuam diretamente na manifestação consciencial das pessoas, né? Tipo, através de manipulação mesmo, né? Sim. Tipo, elas sempre estão de fundo, sempre tem um representante de cada povo ali, um rei, enfim, um governador, um imperador, e elas ficam sempre de conselheiras, elas não são a figura de líder, mas no fim das contas, quem comanda mesmo a história toda é a Irmandade, né? Mas no caso delas, eu acho até que elas são mais assediadoras do que guia cego. Eu também acho. Elas são... É lúcido, é intencional. Né? Elas sabem ali que elas têm um objetivo claro. Elas não estão assim, a gente quer o melhor para essa sociedade. Elas têm um objetivo claro que elas ficarem dando manutenção pro poder delas, né? Então, tudo que elas fazem é bem inteligente ali, bem... Só um adendo, que às vezes o guia cego, ele às vezes até um parente que dessomou, uma pessoa ali que quer seu bem, só que ela não tem um nível de maturidade e lucidez pra eu acho ajudar, que né? Que elas ali também quem acham seria guia que pode cega ali, continuar quem sabe a Lady Jéssica, né? Que era a mãe do Paul Atreides, ele meio que lá no fundo ela gostava dele, queria o bem pra ele, né? E ela meio que teve um processo de dissidência, teve um processo de dissidência da Irmandade, ela meio que não se envolvia mais com elas, mas ela fazia parte da Irmandade, mas ela agia com os Freeman ali, né? Ela meio que teve um papel de liderança ali e tal, mas me parecia que ela, no fim, ela queria só o bem pro Atreides ali, pro Paul Atreides. Ela queria o poder, eu não confio nada nessa mulher, gente. Porque Sério? Ela teve de propósito, ela gestou o povo de propósito porque ela queria ser mãe do Messias. Isso fica bem claro no filme. Mas dá pra ver o laço afetivo que ela tem com o filho. Não, lógico, aí ela criou um laço afetivo. Queria, tipo assim, ela queria proteger mesmo, assim, ele. Mas né? a intenção inicial dela foi desde sempre ser mãe do Messias. Patológica, a intenção dela. Agora vocês tocaram num assunto bem interessante, que é do parapsiquismo, né? Então, a gente vê no filme, desde lá do início do filme 1, né? Que a mãe treina o filho com algumas técnicas parapsíquicas, ele tem também um mestre ali, né? O que é um mestre? É um preceptor, de artes né? marciais, de artes marciais, assim, muito mas que treina interessante também do filme 1. essa questão do parapsiquismo, né? Então, para quem não sabe sobre parapsiquismo, é a questão de fenômenos paranormais, né? Percepções extrasensoriais. Então, alguém quer complementar alguma coisa? Tudo que está além dos 5 sentidos físicos, né? Então, isso é o parapsiquismo. E no filme a gente vê muitas cenas disso, né? Então, acho que eu vou até comentar algumas aqui, depois cada um comenta qual que lembra, né? Spoiler, Tem questão spoiler. de telepatia. De spoiler. Telepatia, né? Então, de leitura de pensamentos. Além da leitura, ele também consegue influenciar o pensamento dos outros, né? Manipulação de pensamento através ali da telepatia. O que mais que vocês viram na pré-cognição? A pré-cognição. Pré-cognição. O que é pré-cognição? Sim. Ele conseguia ver prováveis acontecimentos futuros, né? Que não eram certos, porque dependia das decisões dele, tanto que teve aquela questão lá que ele viu as pessoas passando fome, a Guerra Santa, que não sei o que, e ele tentou evitar não indo para as tribos do sul, que ele sabia que quando ele fosse para as tribos do sul, que aquele futuro lá ia se concretizar. Então também foi um exemplo. Esse ponto é legal, né? Que dá pra gente falar um pouco sobre inseparabilidade grupocármica. Tipo, ele teve acesso através de um fenômeno pré-cognitivo do que poderia acontecer se ele fosse pro sul. Aí ele toma um posicionamento. Não, eu não vou pro sul. Mas os fatos e os parafatos levavam ele para ir pro sul, sabe? E no fim ele foi pro sul. E dele, tipo assim... Isso parece aquele filme Premonição, né? Que a pessoa sabe o que vai acontecer e não adianta que ela faça, que ela parece que vai para aquele... parece que é muito processo da inseparabilidade, sabe? Tenta, mas no fundo você não consegue. Parece que a mesologia, o meio, os fatos meio que te levam pro... negócio, né? Mas aí eu acho que a gente pode olhar a questão da Invexis, né? Que a pessoa, a partir do momento que ela assume uma técnica evolutiva, ela também procura, digamos assim, assumir mais essa capacidade crítica, essa capacidade de decisão, né? Porque às vezes, por exemplo, quando a gente fala assim, nesse sentido, né? De que tá tudo indo para aquele ponto, às vezes pode parecer que a gente tá meio que falando que não tem como a pessoa mudar, né? Mas na verdade não existe determinismo, né? Sim, a pessoa, aquilo sempre depende da decisão da pessoa, depende de toda a história da pessoa, né? Porque também, se a pessoa tem uma história ali de outras vidas, que ela acabou criando interprisões com vários grupos, então, querendo ou não, em algum momento ela vai ter que assistir aqueles grupos. É o público-alvo interassistencial dela. A pré-cognição, a premonição tem muito a ver com a questão do... Assim, as coisas estão de um jeito, né? As peças estão no tabuleiro de um jeito. Se tudo seguir da mesma forma,
Né? Se ninguém reciclar, todo mundo seguir o mesmo ritmo, o mesmo mesologia, o negócio vai caminhar para um destino, né? X. Agora, no meio disso, a pessoa pode mudar, pode fazer reciclagem, pode mudar as ideias, pode ir para outro caminho, entendeu? Então, tem essa mudança. Isso é interessante. Você lembra de mais algum fenômeno? Então, eu ia comentar desse da projeção, né? Até linkando algumas coisas que vocês falaram antes, né? Aquela projeção que ele tem na tenda quando ele tá com a Zendaya, o Paul, que é até uma pré-cognição, mas o que eu achei interessante ali é que ele tem uma projeção recorrente, né? A rememoração dele é em alguns flashes, eu não lembro se ele rememora em bloco. Então, ele tem essa questão da projeção, mas não é algo que ele domina ainda, né? E na INVEX a gente pode, através da autoexperimentação, da aplicação de técnicas da disciplina, desenvolver o parapsiquismo, desenvolver a projetabilidade lúcida, fazer uso disso, né? Que no caso ele projeta, depois fica ele acorda super assimilado, mal, assim. Sabe quando a gente sonha ou tem alguma projeção que a gente acorda toda lascada, assim, ele não sabe, né, que dá pra fazer um EV, que dá pra realinhar os chakras, desassimilar. Por que na INVEX é interessante a pessoa desenvolver esses parafenômenos, esses fenômenos além dos 5 sentidos físicos? Então, até eu comentar do que a gente estava falando antes, da própria Zendaya, dela sobreparar, que você comentou também, sobreparar a mesologia, sobreparar a sua família, tudo mais, assim, né? Uma das formas da gente desenvolver isso é tendo a projetabilidade lúcida, investindo em parapsiquismo, intelectualidade, estudo, viagens internacionais, você começar a ver outros pontos de vista, outras realidades, né, para você conseguir ter parâmetros, variáveis, para poder questionar, ponderar, discernir. A gente pode pensar no parapsiquismo como uma ferramenta, exatamente, né, que você pode utilizar com um propósito evolutivo. Às vezes no filme aparece, tem um fenômeno de telecinesia, né, que ele mexe alguma coisa e ele mata um inimigo, uma coisa assim. Ou até como profilaxia das manipulações conscienciais da Irmandade, né, porque ele foi manipulado. Então, se ele tivesse, digamos assim, essa autoconsciência do parapsiquismo dele, ele poderia, sei lá, detectar, opa, eu acho que agora aqui eu tô sendo manipulado pela minha mãe, pela Lady Jéssica, né? E também para não manipular também. Isso, a ideia é usar o parapsiquismo mais para ajudar os outros, para fazer assistência, para ganhar mais cognição, você entender mais as coisas, e o principal é fazer assistência, né? Não, no filme tudo que eu me lembro de uso de parapsiquismo tem um viés anticosmoético, com a intenção torta de manipulação, sendo que é uma ferramenta que a gente pode ter mais qualidade de vida, a gente e os outros, né? E no filme a gente vê um viés bem ultrapassado. E até eles desenvolvem o parapsiquismo também até com o uso de drogas, né, no filme, porque ele tem um domínio maior do parapsiquismo dele depois que ele usa muito lá as especiarias, né? E depois também quando ele toma aquele líquido lá, que aí ele fica com um nível maior de parapsiquismo, que também é... Coisa meio ayahuasca, um negócio assim, exatamente, né? que também a gente coloca que é algo anticosmoético, porque se a pessoa ela não desenvolve por si própria o parapsiquismo, ela usa essas muletas, né? Ela nada garante, sim, que ela não vai ter, por exemplo, um surto psicótico, alguma coisa, algum efeito colateral por causa daquela substância, daquilo que ela tá usando ali. Fora que ela acaba fazendo mais afinidade também com assediadores, né? Não com o amparador. Ela pode ter uma experiência, né, de parafenômeno, mas evoluir, ninguém vai evoluir tomando nenhum tipo de substância. A evolução é pelo esforço, né, pela mudança e a reciclagem consciencial. Tomando alguma droga para ter experiência parapsíquica não vai fazer a pessoa evoluir consciencialmente. Assim, tende a fazer mais mal do que bem. Porque não tem, na verdade, não tem nenhum bem que você vai perder a lucidez, né? Porque que adianta explorar o parapsiquismo e ela tá ali, digamos, cega pro extrafísico, né? Acho que não faz sentido. Isso que você trouxe bem legal, porque na parte em que a Lady Jéssica, ela vai fazer o processo de iniciação para liderar os Freeman lá, ela tem que tomar esse líquido, né? E quando ela toma esse líquido, as mulheres que estavam lá falam para ela assim, a hora que você tomar esse líquido aqui, você vai perder a sua identidade. Ah, nossa! Tipo assim, é exatamente o que você falou, tipo assim, você vai absorver todas as consciências do passado e você vai ser uma outra pessoa. É exatamente o que você falou, né? Quais são as companhias que vão estar com você quando você
se posiciona em tomar uma droga, enfim, né, absorver qualquer tipo de substância psicotrópica. Lucidez, se autoanular. Você perde a sua identidade. Esse veneno desse verme aí, ó. Não, e o nível de discernimento dela era tão baixo que ela tava grávida, ou seja, ainda tinha risco à vida do bebê que ela tava, mas mesmo assim ela optou por tomar. E aquele bebê lúcido, aquele feto lúcido, eu ficava assim, como assim? Aquele feto conversava lá, com o feto, não teve aquele restringimento intrafísico que a gente passa, né? Tava lá o feto atuando. Se a gente pensar na Invex, a ideia é desenvolver o parapsiquismo de forma lúcida, né? Então, através de técnicas, estado vibracional, né? Faz dinâmica parapsíquica, sem usar droga nenhuma para a pessoa com lucidez, ela ir aos poucos desenvolvendo. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas querem resultado rápido, né? Ela quer ter uma experiência e vai lá, acaba usando uma droga. Mas a ideia é que você domine e você consiga ter esses fenômenos a hora que você bem entender, quando você quiser. E aí você domina uma habilidade. Quando a pessoa usa droga, não tem como ela saber se aquilo que ela está experienciando é uma alucinação, que é maior probabilidade, físico ou extrafísico. Ou algo extrafísico. Sim. Tem aquela máxima, né, que qual é o caminho mais curto entre a teoria e a prática, né? Trazendo para a questão da lucidez, né? As técnicas. Então, a gente não precisa usar droga, a gente tem as técnicas projetivas, a gente tem as técnicas de exteriorização. Inúmeras técnicas projetivas, então, inúmeras técnicas. O caminho mais curto entre a teoria e a prática não é o uso de substâncias psicotrópicas, são as técnicas. Pela autoexperimentação, né? Isso é bem interessante. Sim. Eu queria até recomendar um artigo que o Leandro Citadin fez no blog da Sinvexis. Nós temos um blog da sinvex.org e o Leandro fez um texto, você lembra o título? O que Dunas nos ensina sobre fanatismo religioso e parapsiquismo, eu acho. O que Duna, parte 2, nos faz refletir sobre fanatismo religioso e parapsiquismo. Que ele faz uma análise trazendo mais, não só esse viés da religião, que a gente até comentou um pouco aqui, mas ele também traz alguns fenômenos parapsíquicos, né? Você fala de pré-cognição, retrocognição, simulcognição, EV, projeção, tem lá a definição direitinho, então é mais detalhado, quem quiser às vezes se aprofundar, voltar um pouco nesse tema. Tem esse texto que ele é bem didático, uma linguagem mais acessível, assim, então recomendo aí no blog da Sinvexis. Muito bom, né? Muito bom. Uma coisa que eu tava pensando aqui, né, até lembrando agora do título desse artigo, é que no 700 Experimentos da Conscienciologia, que é o tratado ali, que é precursor da Conscienciologia, né, que propõe a Conscienciologia, quando o professor Valdo ele vai explicar a proposição da técnica da Invex, na definição mesmo ele coloca que algo no sentido assim, de que a técnica da Invex é uma técnica de otimização máxima da vida humana, né, que a pessoa ela vai aplicar livre de influências religiosas, influências de seita, etc. Então, ele reforça bastante essa questão da liberdade de pensamento, né, da liberdade pensênica do inversor. Então, toda a técnica ela é baseada na pessoa ela ter uma manutenção dessa liberdade para ela poder fazer a programação existencial dela. Então, a gente vê assim que tem muitas prevenções na técnica da Invex, né? Então, a pessoa ela vai optar, por exemplo, por não entrar em alguma coisa que seja uma coleira do ego, né? Que seja uma coisa assim que prenda ela a algum grupo, alguma coisa nesse sentido, mas ela vai sempre ficar, investir nas questões ali que estão relacionadas com a programação existencial dela. Então, voluntariado, docência, ela escrever, né? Então, escrever um livro, um artigo, coisa assim que ela vai usar a autocrítica, ela vai desenvolver essa questão da autocrítica. Então, eu acho isso interessante porque é bem contra tudo aquilo que a gente vê no filme, que a pessoa, ela se envolve cada vez mais ali num processo de fanatismo, num processo de profecia, de belicismo, de guerra e tal. Então, fica nessa coisa ali mais patológica ali. Tem até a questão do princípio da descrença, que a gente não falou no início, mas não acredite em nada do que você ouviu aqui, vá ter suas próprias experiências, não pense que a Jéssica falou tá certo, ou que o Felipe falou, eu vou pensar igual a ele, vai estudar, vai ter suas experiências, vai experimentar, aplicar a técnica, ver o que você acha, qual que é a sua opinião, o que você pensa, depois você vai debater com as pessoas, né, para ver outras abordagens, mas tente pensar por si mesmo, faça esse movimento para ser mais protagonista da sua própria vida. Então, indo para um outro ponto, é a questão da liderança do Paul Atreides, Muad'Dib, Lisan Al-Gaib, o escolhido, o nosso Messias. Então a gente viu que é um jovem, que ele assume uma posição de liderança, ele assume uma identidade ali no caso de Messias. Felizmente não é uma identidade permissiva como nós queremos, né?
Mas meio eu longe, acho, né? A gente vê pontos fortes, pontos fracos da liderança dele. Vamos ver o que vocês acham aí de pontos fortes, pontos fracos. Eu achei interessante que no primeiro filme ele não tem muitos traços de liderança. Ele é uma pessoa acanhada, aquele jovem que, sei lá, nasceu numa família protecionista, sabe? Que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ele é meio que o futuro príncipe, assim, sabe? Barão, acho que é o título, né? Não sei, acho que ele é meio que príncipe. Enfim, eu sei que ele tinha uma figura... Não, era Duque. Duque, ele seria o futuro Duque. Então o pai ali não deixava ele se manifestar muito porque tinha que proteger o futuro Duque e tal. Então ele era uma criança meio que mimada, assim. Me parece que o ponto de virada para ele começar a assumir esse papel de liderança foi quando o pai dele dessoma ali, né? Que ele é assassinado, ele meio que cria aquele âmbito, assim. Parece que a função de Duque, que agora ele seria o novo Duque, ajudou ele a assumir esse papel de liderança, né? E eu acho que ele começou a ser mais autêntico e tal. Ele nega muito, ele não aceita esse papel de líder, né? Ele tenta se afastar, ele não quer ser o líder, ele vai tentando sair daquele contexto, mas não tem jeito, né? Ele tem que acabar assumindo. E nisso tem uma questão de assumir responsabilidade também, né? Então chega um momento que ele tem que assumir uma responsabilidade com aquele povo, né? Ele percebe que ele pode ter uma função de liderança que ele pode, às vezes, decidir o futuro, né, de um povo. Então, aí também tem, embora ele foi para a guerra, né, mas teve um momento dessa assunção de liderança que um líder tem que acabar fazendo. Parece que ele começou pelo sentimento da vingança, de querer vingar o pai, mas depois que ele entrou ali naquele povo do deserto ali, que ele começou a ter mais essa sensação de pertencer ao povo, sabe? Isso. Ele era meio que de pensar nos outros, não só na própria vingança, mas de pensar no bem-estar. Você acha que eu seria um trafor do perfil de liderança dele? Sim, em determinado momento, sim. Eu penso que depois a liderança dele foi para um viés mais de manipulação, mas acho que no começo, quando ele entrou ali no povo do deserto, ele se sentiu pertencente. Ele pensou nos outros quando ele matou o tio dele? Isso aí foi uma vingança pessoal mesmo. Mas tô brincando, eu acho que ele tinha isso da empatia também, eu acho isso interessante. Sim. E aí a gente pode analisar para o nosso contexto, né? Em que situações que a gente tem papel de líder, ou que a gente não está assumindo papel de líder, que a gente poderia estar assumindo papel, não está assumindo, né? E se a gente está numa posição de líder já, como que vai ser a minha liderança? Se vai ser para manipular, ou se vai ser para benefício próprio, ou se vai ser pensando no melhor daquele povo, daquele contexto, daquele grupo, né? Seja no trabalho, na família. Desculpa interromper, né? A análise que o Leandro fez da assunção da liderança dele, né? A gente pode perceber, até quando ele vai fazer aquele discurso lá, em que ele assume a identidade, como que aumenta a força presencial dele, né? Então, a gente ali, em diversos contextos, quando a gente pode assumir não necessariamente o líder que vai estar ali na frente, você pode ser um líder ali que tá na sua, né? Utilizando as melhores energias, tendo uma alta liderança evolutiva, não sei se dá pra falar assim, mas o fato de você assumir essa responsabilidade, você já tem um ganho de força energética, né? Sim. Você já se empodera. Se for pensar na escala evolutiva, né? Da evolução das consciências, quanto mais acima da escala, né? É mais papel de liderança que aquela consciência tem. Então, se a gente pensar em evoluciólogo, né? Ele vai estar cuidando de um grupo, sendo líder de um grupo todo, né? Um grupo bem grande de consciências. Até chegar ali no ponto de serenão, que até ele é anônimo, né? Tem essa liderança, mas é uma liderança mais anônima. É isso, do ponto consciencial. Eu falei besteira agora, falei, uma liderança mais assim, eu quis dizer não necessariamente uma função de liderança, CEO da empresa, uma função específica, né? Mas entender quais os papéis sociais que existem, né? E como é que a gente pode exercer a liderança nesses papéis sociais. Por exemplo, sei lá, o Leandro como filho, às vezes exercia o papel de liderança e escutar o pai, exteriorizar as melhores energias, mas você está exercendo algum papel de liderança através do teu exemplarismo, mas você não é o líder da família, o líder é o pai, sei lá, né? Sim. E um processo mais simbólico assim. Acho que faz todo sentido. Esse também falou da parte do exemplarismo, é interessante também, principalmente no contexto da INVEX, né? Pelo exemplarismo você já tem um nível de liderança, de assistência, né? Onde você anda. O que mais vocês acham do Paul? Então, eu achei assim, né? Assim, vocês falaram a parte positiva, agora a parte negativa. Não, mas a positiva tem um que eu achei que era o principal que ninguém falou, que foi a comunicabilidade. É verdade. Cara, ele sabia falar nos idiomas, ele tinha até aquele domínio da voz lá do parapsiquismo, né? Que aí já não sei se ele já manipulava, né? Mas ele tinha a questão do laringochakra, tinha uma comunicabilidade, universalismo, né? Tá aberta a outra cultura. Criar um rapport ali, eu achei a comunicação dele interessante. Mas parece que o maior catalisador da liderança dele foi o parapsiquismo, porque ele não era também um bom comunicador no primeiro filme. Ele era muito acanhado. Sabe, parece que quando aflorou... Pois é, o parapsiquismo... Pode ser um traforo ocioso. Duna parte 2. Mas me parece que é o processo parapsíquico que, sabe, mostrou ele quem ele é. Ele não sabia usar a voz. Depois que ele soube usar a voz...
Parece no idioma da galera, aquela cena foi, eu falei, rapaz, bora Só que aí o que eu achei da questão daquela cena é que naquele momento ali também, ao mesmo tempo que ele assume essa parte da comunicabilidade, que ele assume o parapsiquismo dele, etc., ele assume também uma liderança mais autocrática. Porque ali fica bem claro, porque quando ele, por exemplo, ele chega lá, né, ele sobe naquele palquinho, naquele local lá que eu não sei qual que é o nome. Esse foi o êxtase do filme pra mim. Foi o clímax. O clímax, nossa. Aí o Stilgar fala assim com ele, não, que você tem que me matar, porque é a nossa tradição aqui. Aí ele coloca o Stilgar no lugar dele, fala, e tipo assim, quase que um cala a boca ali pra ele. Eu não vou perder um guerreiro tão bom quanto você, assim. Só pra seguir o tradicionalismo ali. Só pra seguir a tradição e tal. E aí, só que aí ele começa também a desafiar as pessoas que estão ali, né? Que eles falam ali, ninguém aqui teria coragem de me matar, sei lá, fala uma coisa nesse sentido. Que aí tem uma hora que um tanto de gente pega uma faca assim, não, a gente tem coragem mesmo, que não sei o quê. Aí ele começa a demonstrar o parapsiquismo dele, ele pega uma pessoa ali, né, começa a falar sobre o passado daquela pessoa e realmente... Da avó, não sei o quê, coisa Sim, ou seja, ele usou ali um fenômeno, provavelmente, de uma psicometria, né, um acoplamento áurico, então acoplou com o cara, conseguiu entender qual que é a história dele. E aí ele mostrando a força do parapsiquismo dele, é que ele consegue dominar ali todo mundo. Aí virou Messias, né? Pelo parapsiquismo. O pessoal já tinha essa tendência religiosa, né? Aí ele trouxe um aspecto parapsíquico para provar uma informação que só aquela pessoa sabia, ninguém mais, e a pessoa fica assim, né? Meio que... ele é o isso é uma coisa muito louca, que você fica pensando assim, gente, mas como que as pessoas se vendem tão fácil? Pra gente que estuda parapsiquismo, de vez em quando a gente tem ali uma precognição, a gente tem uma telepatia, uma coisa assim. E aí só você demonstrar isso, as pessoas se renderem, né? Uma coisa muito... Sim. Não, e é muito fácil fazer uma ponte disso que você trouxe com a sociedade atual, né? Tu vê nos meios religiosos, a pessoa vai lá, promove alguma... Às vezes nem uma pseudocura, uma cura mesmo ali, faz alguma coisa, cura uma patologia biológica da pessoa mesmo, pronto, né? É o líder religioso daquela seita e pronto, ninguém vai duvidar. Quando eu era mais nova, eu até pensava assim também, porque eu pensava assim... Tinha algumas pessoas que eu tinha como referência, que eu admirava, que eu tinha, assim, que claro que eram mais maduras, tinha mais desenvolvimento em diversas áreas do que eu, mas como que eu poderia fazer para não idealizar aquela pessoa, não tomar como verdade do que a pessoa dizia, né? Ter um nível de criticidade, acho que isso a gente tem que ter no dia a dia, né? Sim. Perante não só os nossos pais, né, quando você está mais novo, ou chefes, ou pessoas ali que têm algum traço, algum nível assim, evolutivo, às vezes você quer. Até com o operador também, né? Não dá pra você... Você pode questionar, você pode conversar, só porque ele falou, tá falado? Não, peraí, né? A orientação é que questione mesmo, né? Sim, gente. Agora, uma coisa que eu achei interessante, que tipo assim, desde o começo da jornada do Paul Atreides, ele falava que ele não era escolhido. Né? Ele, não, isso é doideira aí do pessoal. Aí chegou numa parte que ele mesmo se considerou escolhido. Parece que ele ficou deslumbrado com o processo parapsíquico, né? Ele começou a vivenciar o parapsiquismo e ele achou que, de fato, ele era diferente, ele era especial. Aí eu tava pensando aqui, né? Fazendo essa ponte. Quantos grandes parapsiquistas na história da humanidade não passaram por esse mesmo processo, né? Tipo assim, ter um deslumbre, um extrapolacionismo ali e achar que ele tem algum diferencial, que ele é melhor que os outros. Isso a gente entra na questão da síndrome do escolhido, né? A pessoa que tem essa síndrome de escolhido, assim, de achar que tem o poder. E se a gente for ver, a questão de parapsiquismo é muito antiga. Tem até aquele livro, né, História do Parapsiquismo, do autor João Ricardo Schneider, que ele vai comentando ali, né, ele pega o histórico do parapsiquismo desde lá dos sumérios, desde o povo tribal. Nossa, ele pega de tudo até a atualidade, assim. Então, é um negócio que existe há muito, muito tempo, em diversas linhas religiosas, em diversas sociedades, não só com religião. Tentaram proibir, cortar e o legal é que o filme ele não traz essa visão de querer fazer uma lavagem cerebral em quem tá assistindo. Né? A ideia é trazer, o que eu senti, a ideia é trazer a pessoa para refletir sobre o processo de manipulação religiosa. Pelo menos eu saí da sessão do cinema refletindo. Também, com a pulguinha atrás da orelha. Que tem um ar de sátira, né? O Villeneuve ele traz uma ar de sátira sobre a questão daquele
daquele povo, daquela sociedade. O pessoal está sendo manipulado, mas tipo, não é só um filme da manipulação em si, ele traz o espectador para criticar, né? Ele faz esses paralelos assim. Mas quem que teve essa intenção foi o Frank Herbert, que criou o livro, porque ele criou justamente o Sim. livro para poder escancarar esse processo de fanatismo religioso. Perfeito. Eu li uma entrevista do Villeneuve e ele é muito fã do Frank Herbert. Então ele falou que a principal preocupação dele em transcrever essa obra para o cinema é ser fiel ao que o Frank Herbert escreveu. Ele não queria deixar nada, tipo assim, do jeito que não fosse o igual da literatura ali, né? Que não fosse a essência. Isso então, é bem difícil, né? Quando você vai fazer a adaptação de um livro. Ficou muito bom. Bem interessante. O filme como todo ficou muito bom. Eu acho que vai ganhar muitos Oscars aí no ano de 2025. Vamos ver. Mas essa crítica foi bem interessante. Não é à toa que teve tantos memes do Stilgar. Isso não é só religioso, é questão política também, a gente pode ver muito isso, né? A pessoa acredita que aquele é o líder certo, e aí ela enviesa todo o que a pessoa está fazendo, né? Ou ela cria uma fantasia de que aquela pessoa vai salvar o país, que ela vai ser diferente. E tem uma questão de ideologia muito forte, né? A gente vê agora com Israel, né, acontecendo. Tem uma ideologia por trás, um tradicionalismo. Nas últimas eleições do Brasil foi muito assim, né? Foi. O escolhido. Então a questão é ter autocrítica e não ficar com esses deslumbramentos, né? Colocar uma figura de uma pessoa e achar que a pessoa vai fazer tudo. Então tem autocrítica, veja, reflita o que está acontecendo, acho que a pessoa está falando. Mesmo sendo política, ainda é um pensamento religioso, né? Pensar que uma pessoa vai resolver os problemas de uma nação. Vai salvar tudo. É um pensamento religioso ainda. Eu fiquei pensando nisso depois do filme, né? Onde que eu ainda posso ter algum pensamento religioso, né? Nas minhas autopesquisas, quando eu vou anotar os fatos, eu acho que tá... Por exemplo, eu tenho um viés tendencioso. Como é que eu faço, né? Eu fiquei tentando ver essas sutilezas no dia a dia, né? Então é bem interessante essas reflexões, que esses filmes, às vezes, aleatórios, nem vai com essa intenção, né? Mas você sempre consegue aproveitar alguma coisa, tirar algum aprendizado, né? Sim. Uma outra coisa que eu estava pensando de fenômeno que teve também, talvez uma questão de... não seria bem um fenômeno, né? Mas uma questão de paragenética também em relação ao Paul. Porque ele mostra... Só que isso é mais no filme 1, né? Mas no filme 1, por exemplo, é como Spoiler se ele já... 1. Não, se a pessoa assistiu o 2, tem que ter assistido o 1. Ele tem determinado momento... que ele tá colocando umas roupas lá que tem que usar lá em Arrakis, né? Que é o planeta que eles vão. E aí ele coloca a roupa certinho e tem um jeito específico de colocar aquela roupa que é típica do povo de Arrakis. Então era como se ele fez aquilo intuitivamente, sabe? Ele colocou ali aquelas botas ali da forma certa. Talvez poderia indicar uma paragenética, de às vezes ele já ter pertencido naquele planeta, né? Assim, outras vidas, coisas assim. Lógico que eu tô extrapolando, né, gente? Porque talvez o Frank não fez pensando nisso, mas é interessante, assim, que ele tinha algumas características, parecia que ele já tinha feito parte daquele povo. A questão dele ter aprendido fácil o idioma deles, essas coisas assim também. E se a gente pode pensar também numa questão de programação existencial, né? Então a pessoa ela vem com uma programação para cumprir. Então às vezes a programação dele já estava nessa linha que ele estava seguindo, né? De ajudar o povo Freeman. Sim. Então isso é algo infelizmente ele também. descambelhou para a parte bélica. Isso, poderia ter um outro rumo, né? Mas naquele contexto ele acabou indo para essa questão da guerra. Os objetivos pessoais com os grupais, né? Sim. Aí já enfraquece na liderança dele. Pra galera não, pra galera tava no filme, né? Então, essa questão de ProEx, então no filme todo aparecem sinais, né? Ele sempre tem algum tipo de sinal, vislumbre do caminho que ele tem que seguir, né? Uma então até a mulher lá, como que é o nome da mulher? A Shani? Shani, que ele conheceu, ele parece que já tinha tido uma visão com ela. Então, ele sempre foi tendo sinais. Na ProEx da gente também é assim. A gente está num contexto e a gente não sabe exatamente o que a gente tem que fazer nessa vida, né? A gente não tem essa programação escrita entregue pra gente. Mas a gente vai tendo esses vislumbres, conhece alguém, esse alguém mostra, às vezes, apresenta a gente para outra pessoa, que apresenta uma profissão. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais, essas sincronicidades, pensando na nossa programação existencial também, né? No que a gente veio fazer nesse mundo para conseguir acertar tomar as melhores decisões, né? E usando discernimento e autocrítica também, né? Porque é igual no caso dele, assim, acabou que em determinado momento, né, ele foi abaixando o nível de discernimento dele, a autocrítica, e começou a realmente, não, vou ser o Messias mesmo, vou manipular mesmo esse pessoal aí para poder ter os objetivos pessoais dele lá da vingança, etc. Então eu fiquei pensando também na questão assim,
assim, de quanto que às vezes é difícil a gente sobrepairar a pressão do holopensene dos locais em que a gente atua, né? E para o inversor isso é um desafio muito grande, porque você faz um curso intermissivo, aí você nasce ali numa família, igual a Lara comentou, né? Você nasce numa família, que às vezes pode ser uma família, assim, mais otimizada, pode ser uma família... Assim, sempre vai ser uma família que, se a pessoa fez curso intermissivo, ela planejou e ela se programou para estar ali naquele contexto. Mas pode ter algumas coisas que sejam mais difíceis, né? Às vezes a família é mais estruturada, às vezes não, etc., e a pessoa, para ela conseguir aplicar a INVEX, ela tem que conseguir sobrepairar ali aquele contexto para ela continuar no rumo da programação essencial dela, independente se a mesologia às vezes não for mais favorável, né? Então é isso, pessoal. Falando em ProEx, você que está aí assistindo, você se considera intermissivista? Você acha que você fez um curso intermissivo, que você tem algo a cumprir nessa vida? Você tem afinidade com a técnica da inversão existencial? Então dá uma olhadinha aí no nosso canal, siga nosso canal, dê um like, veja os vídeos, os conteúdos para você tirar algum aprendizado. E obrigada por ter assistido até o final. Nós ficamos por aqui. E até o próximo episódio do podcast da Sinvex. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Ok. Tipo, aqui parece que foi o fim, né? Parece que foi o final. Ok. Esse é legal agora pra fazer aquela tela preta, sabe? É que já tem uma sinalização, né? 3 minutos, era 30 minutos? Sinalização de 30 minutos. Agora era legal botar aquela tela preta e, tipo, sabe, making off. Zoom, né? Não, mas dá pra continuar, né? Dá pra cortar e continuar. Dá, Vamos manter o clima, então.